Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. Devido ao sucesso da temporada FUVEST e as previsões dos nossos professores. Então, assim, recebemos várias aí, notícias e uns comentários e mensagens. Poxa, aquilo que o professor falou, aquilo que o Filati, aquilo que o Kevork, aquilo que o Fábio Bueno, aquilo que o Nando, enfim, que o Felipe, etc., que eles falaram, apareceu na prova pra caramba. E, devido a pedidos, estamos fazendo a mesma coisa para a Unifesp. Tenho certeza, vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo, encontrarão várias e várias questões que os nossos professores trabalharam aqui, deram algumas dicas do que pode aparecer na prova. Então, para isso, a gente sempre mostra as incidências dos últimos 5 anos de cada disciplina. E o assunto de hoje é a tão querida e amada física, talvez dentro aí da Unifesp, talvez não, é a segunda mais temida, que acho que a matemática é mais temida. Está aqui o professor e coordenador Felipe Filati, uma máquina de fazer filhos. Tô brincando. Já falou que ia fazer o terceiro. Seja bem-vindo, Filati. Valeu, Kim. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando aí com todo mundo. E para falar de física, que é coisa boa, né? Física, Unifesp. Estatisticamente, aí, se a gente colocar na prova da Unifesp, a física, Kim, ela tem uma das maiores médias de acertos na prova do segundo dia. Né? Deve perder para biologia, penso eu. Normalmente ali, ó, é uma das mais altas. Óbvio, matemática que é muito terror ali das pessoas mesmo. Sei lá, se a gente comparar com matemática, a prova da Unifesp é um pouquinho mais pesada. A média ali de acertos fica ali em torno da metade de matemática. Agora, física, surpreendentemente, o percentual de acerto beira ali quase, os 80% a 90% de acerto nas 5 questões dos aprovados. Dos aprovados. Isso. Ou seja, se a pessoa quer ser aprovada na Unifesp, ela tem que circundar os 80% de acerto. Daí para cima em física. E estatisticamente é assim. Isso. E assim, a prova da Unifesp, igual uma boa parte das VUNESPs, né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, não é que é uma prova fácil, não é fácil. Mas é uma prova previsível. Ótimo. E a previsibilidade acaba, às vezes, dando um caráter, às vezes, de ser, entre aspas, fácil. Mas não é fácil. A VUNESP, a Unifesp, ela sempre tem aquelas questões muito clássicas. Sim. Né? Então, assim, são questões que, se você pega exames anteriores, e principalmente você trabalha ali as provas anteriores, você vê uma repetição de tendências que é fácil, né, trabalhar com essa previsibilidade. O que, por isso, na minha opinião, justifica esse acerto alto em física também ali. Tá? Sim, faz sentido. A prova de física da Unifesp, a estrutura dela, ela é muito assim, até um pouco engessada, vou dizer assim. Se você pegar abre a prova que você quiser, tá? Vamos lá, das 5 questões de física, né, a questão 11, 12, 13, 14, 15... geralmente é assim, a primeira e a segunda tem a ver com mecânica, normalmente, né? A primeira ali para força, energia, cinemática, a primeira e segunda questão, tá? Aí, normalmente, a terceira e a quarta, tá? Aí ela vai puxar matérias que são de física 2, calorimetria, uma termodinâmica, uma ondulatória, uma óptica, por exemplo. E a última questão puxa ali para física 3, principalmente para circuitos, tá? Para a parte de eletrodinâmica, tá? De vez em quando pode aparecer ali uma força elétrica, uma força magnética, mas normalmente acaba caindo eletrodinâmica, circuitos, tá? Eletrostática. Cai menos, tá? É que assim, a prova da Unifesp, você sabe disso, sempre tem ali item A e item B. Questão A, questão B, tá? Geralmente um item muito mais fácil do que o outro, na minha opinião, Sim. Tá? Que assim você consegue fazer. E geralmente o item A e o item B, eles não têm uma conexão. Tipo assim, faz o item A para responder o item B. Uma FUVEST. A FUVEST, basicamente, na segunda fase, tem muito disso, né? Você Sim. faz o A, faz o B, faz o C, tudo na sequência, né? A Unifesp não. Então, se você faz o A, que geralmente é um pouco mais fácil, você já consegue ler uma parte da nota, e depois você vai fazer o B, que
às vezes não necessariamente é a mesma matéria. Às vezes dá para você comunicar, trazer, sei lá, um exercício de calorimetria misturado com um exercício de potência dissipada em circuitos. Você consegue fazer o B e não o A. Isso, por exemplo, exatamente, tá? Exatamente. E, como eu falei, a prova da Unifesp ela é bem engessadinha, bem quadradinha, assim, na sequência e nos assuntos que caem. Boa. Podemos começar? Vamos lá. Está aí projetado na nossa TV as incidências, então, dos últimos 5 anos. Vou falando aqui dos grandes temas, você vai dando aí, ó. Poxa, geralmente perguntou dessa forma, daquela forma. Fiquem atentos a isso. Geralmente o vestibulando erra aqui e ali, certo? Beleza. Então, aquilo que tem a maior incidência, 16,66666% mecânica. E aí, o que o candidato pode esperar de mecânica na prova da Unifesp? Aqui, eu só posso dar só uma olhadinha geral aqui na incidência? Claro. Se me permitir. Dinâmica, tá. Ok. Beleza. Beleza? Se você quiser juntar também... Não, eu tô pensando nisso também, porque como eu falei, tem item A e item B, né? Como eu falei assim, a primeira e a segunda questão vai ser basicamente Física 1, que é mecânica. E aí o que acontece? Às vezes um item A, uma cinemática, uma análise de gráfico, sei lá, de velocidade, de posição, e dá para você juntar ali, por exemplo, cinemática, né? Que tem ali, que tá ali com 10, e exercícios, por exemplo, assim, que envolvam energia. Porque a mecânica em si, você tem uma junção de dinâmica, você tem uma junção de cinemática, você junta os conteúdos, eu acredito até que seja isso que está ali, o Kim, para você ver que assim, cinemática tem 10% e dinâmica 6%, para dar os 16% ali de mecânica, né? Pode ser que seja isso aí. E aí o que acontece? Tem muitos exercícios que vão fazer assim, às vezes um item A é alguma coisa relacionada à cinemática, e um item B, por exemplo, relacionado a, sei lá, energia. Então, um item A, você calcular, sei lá, um sorvetão, um vovoate, por exemplo, e o item B, você calcular uma energia potencial gravitacional. Ou, por exemplo, igual outras provas também que envolveram dinâmica e também energia ou impulso, também quantidade de movimento, também dá para fazer essa jogadinha, que também é lida dentro ali de Física 1. Tá? Então dá para fazer esse bem bolado. Misturar energia, cinemática. Energia, quando eu falo energia, é na parte da mecânica mesmo. Energia potencial gravitacional, energia cinética. Trabalho ali dentro desse contexto que os alunos veem em Física 1. Tá bom? Mas dá aí uma dica de como que aparece, assim, geralmente, ou exemplos, sabe? Olha, nos últimos anos, teve um exercício, por exemplo, que estava misturando dinâmica, que você tinha ali, por exemplo, você tinha um sistema de corpos, onde você tinha que calcular, por exemplo, tração, ok? E misturava com, por exemplo, outra matéria ali que é hidrostática, que misturava com empuxo. Como eu falei, o item A e o item B. Então, às vezes vão ter assuntos que, tecnicamente, eles estão separados dentro dessa classificação que a gente acaba separando no dia a dia quando a gente está estudando, né? Então, assim, um exercício bom que pode aparecer seria, por exemplo, você ter um sistema de corpos, seja, sei lá, bloquinhos, seja carrinhos. Recentemente, acho que foi o ano passado, não retrasado, né? Teve um exercício, por exemplo, que você tinha lá um carro que estava num plano inclinado. Então, esse é um exercício típico. Sempre quando imaginar o exercício, acho que da VUNESP, e no caso da Unifesp, aí, sempre imagina aqueles exercícios mais clássicos, aquele exercício que o professor vai dar de exemplo. Um bloquinho no plano inclinado. Isso, um plano inclinado, coisas clássicas assim, a Unifesp ela gosta de cobrar. Boa. O que é? A gente passa para o próximo? Eletrodinâmica, não? Como é que é? Olha, para seguir a sequência da prova, né? Se a gente pegar, como eu falei, as 2 primeiras questões é basicamente mecânica, cinemática e dinâmica, tá? Então, é mais ou menos isso que vai aparecer. As próximas duas questões, normalmente, a primeira ali deve ser ou termodinâmica ou calorimetria, né? Então, geralmente, a terceira questão dá mais ou menos nesses dois. Por exemplo, um exercício de quimacete. A Unifesp ela gosta bastante de quimacete. Então, um item A, às vezes, por exemplo, que você tem que calcular quanto de calor você precisa fornecer, sei lá, para uma substância, água, gelo, sei lá, para mudar de temperatura. Então, o quimacete e o quimole, de vez em quando, a Unifesp ela gosta de cobrar.
né? Dilatação de vez em quando, né? Dilatação superficial, volumétrica e tal, mas aí estaria dentro também ali de calorimetria e tal, né? Ficaria ali. Se não aparecer calorimetria, normalmente eles trocam por termodinâmica. E aí, por exemplo, eu até apostaria esse ano uma questão de termo, né? De, sei lá, ela gosta de, por exemplo, fornecer um diagrama, né? Um diagrama de fase, ou um diagrama, sei lá, como que o gás está se comportando, qual a transformação que ele sofreu, e você, sei lá, por exemplo, usar a primeira lei da termodinâmica, calcular qual foi, sei lá, o trabalho fornecido, ou o calor, o trabalho que o gás executou, ou o calor, a energia fornecida, ou a variação da energia interna, algo assim. Eu apostaria, por exemplo, esse ano no exercício de termodinâmica. Ou também, às vezes, como tem o item A e item B também, daria também para aparecer PVT Povotó, né? Coisa assim bem classicona mesmo nas provas. Eu apostaria esse ano em termodinâmica, não em calorimetria. Essa é a previsão do Pai Filat? Pai Filat, jogando os búzios, acha que vai cair ali um exercício ali de termodinâmica. Boa, eu gosto do Pai Filat. Boas previsões. A mesma coisa já, vou fazer outra previsão aqui, ó. A quarta questão, normalmente puxaria ou para ondulatória ou para ótica, tá? Eu acho que esse ano vem com ótica. Ano passado apareceu ondulatória já, né? Esse ano eu acho que eu apostaria em óptica, mas é que são assuntos, Kim, que qualquer prova, qualquer vestibular de alto nível sempre vai aparecer, né? E a Unifesp, ela tem uma tendência de questões de óptica e geralmente, pelo que eu sinto ali dos alunos, geralmente em física são as questões que os alunos têm mais dificuldade. Hoje eu estava dando aula lá na Paraíso, por exemplo, um aluno estava comentando justamente isso comigo. Ele falando, olha, a parte de elétrica eu tiro de boa, eu consigo, mecânica para mim, ok, também mais óptica, na Unifesp eu tenho mais dificuldade. E esse caso pontual desse aluno, né, eu acho que não é só pontual dele, geralmente tem questões ali de óptica mais difíceis na Unifesp, isso é verdade, tá? Mas aqui a Unifesp, ela gostaria de cobrar, por exemplo, refração. Refração é um assunto que ela gosta. Lentes, né? Lentes é uma coisa que a Unifesp também gosta de cobrar. Côncavas, convexas, isso. bordas grossas, bordas finas. Dá para misturar com óptica da visão, sim, por exemplo. Então dá só por isso que eu sei, viu, gente? Dá para ter um item A, um item B, por exemplo, sei lá, um item A, você calculando, sei lá, pega uma lente, você calcula lá a lei da fimose, a lei de Gauss, sei lá, calcula o foco, o P, o P', algo assim do tipo, o aumento. Uma questão B, sei lá, perguntando essa lente serve para qual problema de visão, né? Então a Unifesp, ela gosta de questões de óptica, que é a minha aposta para esse ano, tá? Mas ondulatória também poderia aparecer. E ondulatória, gente, basicamente eu apostaria muito assim, equação fundamental. Primeira coisa que você sempre tem que saber de ondulatória é aquele V igual lambda F. Eu vim lamber ferida, né? Para os mais íntimos. Sim. Então, assim, sabendo ele, você consegue resolver uma boa parte dos exercícios, né? Então, assim, a Unifesp, ela cobrou recentemente, por exemplo, tubo fechado. Então, por exemplo, uma questão de ondulatória nesse sentido, de tubo aberto, tubo fechado, cordas, é importante, o aluno ali, ele está mais atento. Mas eu apostaria ainda mais esse ano para óptica, tá? Algo assim, espelhos esféricos, né? Então, por exemplo, a Unifesp gosta bastante de trabalhar com espelhos esféricos, e aí também entra de novo a lei da fimose, a lei de Gauss, tal. Então, assim, acho que é a minha aposta para esse ano, como eu falei. E aí ficou o quê? A quinta pergunta? A quinta e décima questão. Isso. Geralmente vai ser eletrodinâmica, né? Mas às vezes pode aparecer um eletromagnetismo, né? Ou uma eletrostática. Um pouco mais difícil aparecer esses assuntos. Nos últimos 2 anos, a 15ª questão, né? A quinta questão de física, ela sempre foi circuitos. Tá? Até teve questões que envolviam circuitos com calorimetria, tá? Com física 2 aqui pra gente no nosso dia a dia. Mas geralmente ali é uma questão que você vai calcular uma potência dissipada, né? Calcular lá a potência U quadrado sobre R, alguma coisa assim desse tipo, né? Às vezes o π, que é a forma mais comum de calcular a potência
dentro da parte de eletrodinâmica, mas geralmente isso, calcular a energia, calcular a potência, você calcular alguma corrente dentro de um circuito, e geralmente, Kim, circuitos simples. Não fica o aluno ele pode ficar tranquilo, ele não vai encontrar um exercício de Kirchhoff, por exemplo. Sim. Não, são circuitos bem simples. A Unifesp, eu sinto isso em física, é uma prova muito rápida. Não é uma prova que o aluno vai ter um circuito muito elaborado para resolver, não. Passar por muitas etapas para chegar à resposta. Não, são exercícios diretos, rápidos, né? Óbvio, são exercícios discursivos, né? Mas são exercícios rápidos de serem resolvidos, se a gente comparar, por exemplo, sei lá, com uma FUVEST, para ter uma comparação, né? Sim. Beleza? Geralmente é isso que vai aparecer. Cálculo de potência, cálculo de energia, cálculo de corrente e DDP. Não vai fugir muito disso, tá? Apesar de, nos últimos 2 anos, aparecer circuitos e não ter aparecido eletrostática ou magnetismo, eu ainda apostaria em circuitos, tá? Porque isso é mais clássico nos vestibulares. Geralmente, de Física 3... Sim, circuito cai desde... É a parte que mais... Desde o tempo do Kevork. Desde que o Kevork começou a estudar física, junto com o Newton, sim, né, etc. Circuitos caem mais. Isso é bom para o aluno, porque é uma matéria que o aluno geralmente ele tem mais facilidade. Porque a parte de eletrostática, né, força elétrica, campo elétrico, e a parte de magnetismo, como elas têm uma análise vetorial, isso acaba dificultando para o aluno. Sim. Tá? Então eu ainda apostaria em circuitos ali para a Unifesp. Tá? Mas caso, por exemplo, aparecesse eletrostática ou magnetismo, né, eletromagnetismo, o que eu apostaria? Força elétrica, força magnética. Tem muito exercício, por exemplo, que mistura os dois. Né? Você pode ter, sei lá, uma região onde você tem um campo elétrico e um campo magnético. E aí você tem que falar para onde vai a força elétrica, para onde vai a força magnética. No caso da força magnética, cai até acho que um pouquinho mais que a elétrica ali na Unifesp, lembrar da regra da mão esquerda, por exemplo, né? O aluno tem que ficar brincando ali com a mão, né? Regra da mão esquerda para ver a força magnética. Isso que a Unifesp gostaria ou gosta mais de cobrar nas suas provas, tá? Na prova em geral, física, eu não sei matemática ou química, mas física, eu não vejo assim a Unifesp, ela tem muitas pegadinhas. Igual, por exemplo, outras provas, por exemplo, assim, sei lá, uma Unicamp, ela gosta muito, eu acho, de brincar com as unidades. Uhum. A Unifesp, né, as VUNESPs, primeira fase eu até vejo, né, em prova de múltipla escolha, um pouco assim de cuidado, às vezes, nas unidades. Mas em prova discursiva eu não vejo tanto assim, muitas pegadinhas em unidade, tá? Geralmente é uma prova tranquila e uma coisa legal do aluno lembrar que normalmente ali na prova da Unifesp, no verso, no final, tem um formulário, né? Então ele tem acesso a todas as fórmulas que a priori ele tem que usar na prova. Então às vezes o aluno ele pode até ficar um pouco mais tranquilo, porque na prova ele vai encontrar as fórmulas também. Sim, talvez isso ajude também, com toda certeza, ajuda nesse índice de acerto da física. Por exemplo, eu acredito muito, porque o aluno assim... Beleza, tem a fórmula, mas no fim das contas ela quer saber como você consegue, se você tem dá conta de aplicá-las. Isso, e eu acho que não, além de saber aplicar, saber fazer a questão discursiva. Porque o que acaba acontecendo, né, na grande maioria de vestibulando, etc., de aluno no geral, eles focam muito na primeira fase, né, quando tem um vestibular de primeira fase, e acabam trabalhando pouco exercícios discursivos. Sim. Né? E a Unifesp, no caso aqui de física, só tem exercício discursivo, né? Então o aluno tem que trabalhar como responder, né? Então, e tem um espaço legal na prova da Unifesp, por exemplo, para o aluno fazer rascunho, né? Você tem uma questão por página, então o aluno ele consegue fazer todos os cálculos ali no rascunho e tem um espaço bom também para a resposta esperada. Assim, eu não imagino numa Unifesp não caber a resposta fora do física, quadrado, você pode fazer o que você quiser, né, meu? Pode fazer o que quiser. Mas tem espaço suficiente na parte do quadrado para ele colocar a resposta dele. Isso ele não vai ter problema. Até porque, como eu falei antes, os exercícios eles são muito diretos, né? Então não vai ser um super cálculo que vai envolver várias passagens, como você falou agora há pouco, né? Geralmente é uma coisa bem rápida. Então ele consegue
no rascunho dele fazer todos os cálculos que ele precisar e na parte de resposta vai sobrar espaço ali para ele, tá? Isso eu acho que ele não vai ter muito problema. Boa. E aí, faltou alguma coisa para você comentar ou não? Olha, acho que a gente percorreu todas aqui. As melhores dicas que eu acho que pode ter para a prova da Unifesp de Física é fazer as provas anteriores. Como eu falei no comecinho... Faz o quê? Os últimos 5 anos? Olha, tranquilo. Se fizer os 5 anos, aí o aluno vai conseguir fazer com tranquilidade a prova desse ano. Um padrão. Vai pegar o padrão. E assim, vai ser fácil dele perceber esse padrão que eu falei antes. Primeira e segunda questão, normalmente ali puxando para Física 1. Terceira e quarta, normalmente puxando para Física 2. E a quinta questão, puxando para Física 3. Pode ser que de um ano para outro mude uma questão ou outra, mas geralmente é nesse esqueminha que a Unifesp trabalha. Boa. Isso é bom para o aluno, né, Kim? Opa, claro, já sabe o que esperar. O aluno que treinou, se preparou, consequentemente ele vai ter um bom rendimento. E eu acho isso justo, justamente por conta disso, né? Tipo assim, se o aluno se preparou, ele sabe que vai cair, vai lá e faz a prova, acha uma prova justa, sabe? Então, não vai vir uma coisa que ele não espera, que ele não... Não, cai aquilo que é a tendência mesmo da Unifesp. Eu acho uma prova bem justa. A banca Vunesp ela é muito boa, né? De forma geral. Sim, concordo. Para a Unesp, que é extremamente interdisciplinar, voltou, né? Passou 2 anos aí um pouco interdisciplinar, dessa vez veio... Mas assim... Isso nas questões da VUNESP, né? Primeira fase, nessas bancas assim. Nessas, tipo assim, vestibular, sei lá, Unesp, FAMEP, FAMEMA. É que eu acredito né? Que pelo menos na Unifesp especificamente, a gente não consiga ser tão interdisciplinar, porque as questões são... Não que não dê. Dá. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu estava resolvendo hoje uma questão que caiu acho que recentemente. Agora não vou lembrar o ano, mas era uma questão, por exemplo, que você tinha ali uma célula e uma membrana e comparando com forças elétricas, né? Potencial de membrana e tal. Sim, então, tecnicamente, você tem uma certa um caráter meio que interdisciplinar. Falava da membrana plasmática e... Mas dá para trabalhar com campo elétrico ali, né? Então dá para fazer algumas analogias interdisciplinares dentro ainda da prova da Unifesp. Bom, fechou, né? Agora vamos fazer aquele corte, então. Vai falar assim, ó. A 11ª, não, a 11ª, a 12ª, a 13ª, vai. De novo, vai. Vai ficar bonitinho assim, Como sabe? Assim? A gente fazer um Reels pós-prova. A primeira questão será isso. A segunda, vai lá, que é pai filate, pô. Pai filate vamos mesmo. Ver. Vamos lá, ó. Não precisa acertar tudo. Só trabalho pra acertar tudo. Aqui. Então vai, baixa aí, ó. Vamos lá, vamos ver que os búzios vão falar. Ó, 11ª questão, tá? O que eu apostaria? Apostaria um item A, indo ali pra cinemática, alguma coisa assim de encontro, um movimento, alguma coisa assim, mais pra movie, né? E um item B, sei lá, você calculando a aceleração do item A, você pode ter um item B para calcular força, algo assim do tipo, tá? Uma próxima questão, eu ia mais para energia. Na 12ª questão, eu acho mais alguma coisa assim relacionado à energia, é o que eu acho que poderia pintar, né? 13ª questão, eu aposto em termodinâmica, como eu falei. Um pivot pivotó e uma primeira lei. Tá? Boa. Calcular energia interna, trabalho, algo assim, tá? 14ª questão, como eu falei, eu acho que a tendência é óptica para esse ano, tá? E eu ficaria, talvez, ali entre espelhos esféricos e lentes, tá? Eu ficaria entre essas duas. E a última, circuitos. 15ª questão vai ser com certeza, vai ser, né? Já tô dando a prova. Aqui você viu, pô? Você tá vendo? Acredito que a 15ª questão, se eu fosse apostar mesmo, alguma coisa de circuitos. Eu não apostaria muito na parte de força elétrica ou magnética, eu apostaria mais de circuitos, cálculo de potência dissipada, corrente de DP. Não vai fugir muito disso. Boa, fechou. Quer dar o último recado aí pra galera? Ou não? Olha, o pessoal aí que estudou aqui com a gente, eu acho que eles foram bem preparados em física para a prova da Unifesp. Não vai ter eles não vão ter dor de cabeça. Pelo contrário, é manter a calma, escrever. Eu gostei muito dessas últimas semanas
a gente trabalhando questões discursivas com os alunos. Sim. Ensinando a responder, tomar cuidado para sempre olhar qual é o comando da questão, indique, calcule, justifique, né? Isso que, como eu falei agora há pouquinho, às vezes o aluno ele não trabalhou questões discursivas no primeiro semestre ou durante o ano, mas essas últimas semanas aqui que a gente focou muito nisso, achei muito, muito importante na preparação, tanto da segunda fase, FUVEST, Unicamp, o que for, quanto na Unifesp também, né? E assim, eles podem fazer a prova com tranquilidade, que assim, a Unifesp Física, Pai Filati garante, a Unifesp em Física não vai ser uma dor de cabeça para eles. Boa. Aí sim, Pai Filati. Matemática, biologia, não sei, mas física... Não, biologia nunca é um problema pro pessoal que é médio, né? Assim, pode ser que caia uma coisa difícil tudo, mas acho que por gostar, né? Sim. Acho que eles gostam tanto tem mais que facilidade. Sim. Não que seja mais fácil, né? Biologia é complexo, mas como eles gostam. Então, o grande temor sempre é a matemática. Acho que Matemática é aquele esquema, né? De 5 questões, sempre tem uma que não vai dar pra fazer. Sim. Não precisa se preocupar, entendeu? E é isso. Mas a física vai dar sucesso ali pra eles. Física será um sucesso, viu, Matheus? Matheus sabe tudo de física. O Matheus já apareceu aqui, já? O Matheus, eu acho que o Matheus nunca apareceu, ele é a voz da consciência. Acho que logo, um dia ele tem que aparecer, né? Sim. Subir a hashtag Apareça Matheus. Hashtag Aparece Matheus. É isso. Queria agradecer a sua presença, professor Filati. Valeu, Matheus, pessoal da produção. Segue lá o H Plus no YouTube. Qual que é o arroba do H Plus? Arroba H Plus, Med. Segue Aí YouTube. Joaquim Matheus também, como que é? O meu é Kim H Plus. Kim H Plus. E o seu? O meu é arroba Filati. Arroba Filati? Vou ter que fazer um arroba Filati H Plus também. Sim, pô, lógico. Todo mundo. Isso e aí. O do Matheus? Do Matheus, qual que é o seu arroba? Fala aí. Matheus.daut. Isso, Matheus sem H, hein? Sem arroba, H. Poxa, tire todas as suas fotos pra ninguém saber quem é você, porque é um grande mistério. Vai acabar o mistério. Esquece. Não siga o Matheus, não. Fica no mistério. Tá privado? Então pode seguir que ele não vai aceitar isso. Não aceita mais ninguém, Matheus. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Kim. Vamos aí, depois da prova, a gente, tá vendo, ó, foi falado isso e aquilo. Aliás, contaram pra você que na prova de bolsa a menina falou, poxa, eu assisti lá o podcast e você falou da redação. Eu tinha falado da redação do Enem, né? Postei em obesidade. Ela falou assim, você falou da obesidade como questão de saúde pública, enfim, e apareceu na FAMEP. Boa. Não, sucesso. Todo mundo da prova de bolsa vai se matricular. Aí sim. É isso. Aí sim, Kim. Valeu, Filati. Obrigadão pelo convite. Obrigado, valeu todo mundo. Tamo junto, é nóis. @HPlusTaon. H Plus Médio, H Plus Taon. Beijo.